e o time consiga brilhar no lugar, no sentido de gerar resultado, de transformar ambiente, o dono do negócio faz toda a diferença. Às vezes os empresários, eles estão preocupados porque o concorrente está fazendo tal ação. Só que assim, ó, a realidade dele é totalmente diferente. Em muitos casos, o dono está na operação. Então, assim, ó, ele não tem nem paciência para ficar falando. Sabe aquela nuvem da sofrência? Não. Sofrência, vamos excluir. E o meu papel é mostrar as oportunidades que existem. Equipe engajada, feliz, motivada, faz a coisa acontecer. É uma honra receber Patrícia Zanotelli, especialista em marketing gastronômico, em growth, em todas essas nuances do universo do restaurante, da gastronomia. Bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast CNPJ em Pauta. E a convidada de hoje é uma pessoa que é especialista no que faz, além de ser uma mulher interessantíssima. Minha amiga, é claro, empresária, ela tem algumas nuances muito especiais que vão ser compartilhadas nesse episódio e se eu fosse você, eu ficava. É um prazer te receber por aqui. Obrigada, Paty. Prazer meu ser convidada. Uma coisa interessante a falar, né? A minha relação com a Mayara é de amizade, primeiramente. Depois, eu sou cliente também da Mai, na parte de contabilidade. Isso daria outro podcast, né? Esse processo, toda essa experiência assim, de crescimento, organização, os ciclos que estão se realizando. E sim, já fazem mais ou menos 20 anos, né? De atuação assim na vida profissional. E nos últimos, eu moro em Gramado, que é um destino turístico, né, que recebe anualmente aí mais de 7 milhões de turistas. E é uma cidade, um destino turístico que a matriz econômica é o turismo. Então, a gente, lá em Gramado, especialmente na Serra, a gente respira hospitalidade. O bem receber, o bem servir, o nível de qualidade nos produtos, no serviço, nas estruturas, né, dos negócios físicos também. E nos últimos 7 anos, em especial, eu vivi diariamente dentro de alguns do principal grupo gastronômico de Gramado. E a gente vai construindo, né, cada semana, cada desafio, cada objetivo, junto com a equipe, junto com os líderes, com o proprietário. E em 2025, agora, eu entendi que o que eu fazia, o que eu faço em Gramado, merecia ser compartilhado. E a gente recebe lá em Gramado grupos de Campos do Jordão, Monte Verde, outras regiões, empresários restauranteiros que a gente chama, né, que são os donos de operações de gastronomia. E eu criei uma metodologia o ano passado, que é uma metodologia que sempre vai se atualizando, porque, na verdade, cada cliente, quando eu começo a trabalhar e a gente faz uma imersão para, a partir disso, definir diagnóstico, vive uma realidade diferente. E é uma metodologia de crescimento exclusiva para negócios da gastronomia e do varejo, e eu sou uma apaixonada por isso. Eu sou uma pessoa que eu amo atendimento presencial, porque a gente acaba se engajando ali com as lideranças, com os funcionários, que têm os seus objetivos pessoais, que têm, sim, existe um capital intelectual ali para propor novidades para os clientes, para fazer coisas diferentes, para melhorar, para ajustar a operação. E aí é um universo, né? Porque o foco da metodologia é crescimento e entra muita parte de posicionamento, de reputação, questões de marketing, comerciais. Mas sem investir nada, no primeiro mês a gente já consegue identificar oportunidades, fazendo uma análise do cardápio, conversando com os principais gestores, com o proprietário, entendendo o que já foi feito, o que não ainda tem ajustes, né, e oportunidades para realizar. É um trabalho muito bom, muito legal. No primeiro mês a gente já percebe movimentos e tem condições de ver resultados. E me conta um pouquinho
como que você decidiu sair do seu CPF e inclinar o seu CNPJ para esse segmento especificamente? Qual que foi a mudança, né, de pessoa física para pessoa jurídica e escolha desse segmento? Em 2018, eu já abri empresa algumas vezes, mas acabava que eu me engajava mais com um negócio e eu via talvez possibilidade de gerar mais e mais retorno e eu acabava trabalhando naquele lugar. Porque para que a gente consiga, para que eu consiga e o time consiga brilhar no lugar, no sentido de gerar resultado, de transformar ambiente, o dono do negócio faz toda a diferença. Então, eu sempre converso com o dono para entender assim, ó, qual é a ambição dele, como é que é o relacionamento da empresa com os seus funcionários, porque eu consigo entender onde vai dar certo e onde não existe nenhuma possibilidade. E tem que gostar do negócio, sabe? A gastronomia, ela exige muito. Eu já tive reuniões com uma empresária, por exemplo, que ela ia trabalhar meio-dia. Não existe a possibilidade de dar certo. Sem estrutura de time, no caso, né? E isso eu consigo identificar nas reuniões. Em 2018, eu trabalhei 5 anos numa empresa de consultoria e eu era a consultora responsável pela Serra Gaúcha. Eu morava em Caxias do Sul. E chegou um momento que eu entendi que eu precisava entregar mais para o cliente. Porque nós entregávamos qualificação, desenvolvimento, treinamento, planejamento estratégico, ferramentas de trabalho. Mas no decorrer flopava porque o pessoal não sabia aplicar as ferramentas. A consultoria não mergulhava para entender como é que funciona a rotina, as dores reais, até a conexão da diretoria da empresa com os seus diretores comerciais, gerentes. A gente passou em 2016 por desafios econômicos, foi uma época que eu acho que saíram mais de 40 mil pessoas de Caxias, voltaram para suas regiões, demissão em massa, etc. Até os gestores tinham medo de se posicionar e propor melhorias por questões de ter medo de ser demitido. Daí passou 2016, 17, 18. 18 eu vi que eu precisava fazer algo diferente, que eu comecei a receber feedback de alguns clientes e eu entendi que assim, a gente precisa melhorar a execução. Não te dar ferramentas exclusivamente é uma entrega, ok. Mas eu preciso entrar num processo para, no mínimo, acompanhar a tua execução. Vou te dar um exemplo. Eu atendi a Unicred. Eles tinham um objetivo de tornar o gerente de contas. A nomenclatura lá é um pouco diferente porque é cooperativa. Mas eles tinham o objetivo de qualificar o nível do gerente de atendimento. Porque, embora não se fale de lucro em cooperativa, etc., existe a taxa de adesão da Maiara aos produtos da cooperativa. E hoje, com tecnologia, banco de dados, eu consigo ter acesso a muitas informações, até informações dos produtos que tu tem com outras instituições financeiras. Mas, para fazer funcionar, eu falei com o RH, eu entendi quais eram as dores reais, eu fiz cliente oculto com as unidades que tinham melhor performance. Eu falei com os melhores gerentes de toda a região, eram mais de 70 agências, para entender assim, ó, por que uma agência performa e a outra não. Sempre tem motivos, são as pessoas. Então, é a forma como eu conduzo, é o como, né? São as habilidades da pessoa e o como. Como eu cuido da carteira de clientes, como eu trato meu cliente, como eu trabalho as informações que a instituição disponibiliza para mim. E foi um trabalho tão profundo que está dando resultado. Hoje tem mais de adesão, está em 70%, 80% praticamente, dos gerentes utilizando a plataforma para fazer a leitura adequada do cliente, do cooperado, né? E estimulando e entendendo
como que a instituição pode contribuir com a vida do cooperado e aderir mais aos produtos. Um trabalho qualitativo, o economista passando informações, qualidade para os médicos, por exemplo. Enfim, foi um trabalho bem legal e bem profundo. Isso faz diferença. Agora, eu só fazer um manual não é suficiente, porque ele engaveta. Então, hoje eu faço questão de entrar um pouquinho mais profundamente. Claro que se contratarem um treinamento, alguma coisa assim, eu vou fazer, mas sempre é com o objetivo de despertar reflexão, entendimento, entregar clareza para aquele time do que realmente, de onde eles podem chegar, sabe? Trabalhando juntos, etc. E aí, então, em 2018, quando você atendeu esse cliente, você identificou uma oportunidade de você criar uma metodologia que te inclinou para esse segmento da gastronomia ou... Não, foi nesse momento que eu abri o meu CNPJ. Ah, sim. E continuava morando em Caxias. Uhum. E daí, em 2018, eu entendi que eu precisava me mudar para Gramado. Por quê? Porque morando em Gramado, eu teria condições de atender mais clientes. Em dezembro de 2018, eu comecei a atender esse grupo gastronômico que eu atendi 7 anos. E o proprietário é um empresário brilhante, que entende de marketing, que entende de pessoas, gestão. E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com empresários que têm entendimento, clareza, que sabem da importância do investimento no curto, médio e longo prazo, a gente consegue realizar ações. Ao mesmo tempo que tu é propositiva, existe o ok, existe receptividade, existe a troca. E aí foram 7 anos atendendo esses restaurantes, com características distintas, gastronomias também diferentes, foco em públicos diferentes, e também atendi outras empresas nesse interim, né? Parques temáticos, empresas de varejo, hotelaria, e aí vai. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessa pluralidade de atendimento, né? Porque uma das vezes que eu vi, achei muito interessante, inclusive, eu acho que seria interessante você trazer para quem está assistindo a situação de você ser uma verdadeira anfitriã hoje em Gramado, de pessoas que são públicas, né? E você ser uma anfitriã é uma situação muito sensível, né? Porque você tanto pode acertar quanto pode errar. E pessoas públicas têm o quê? Publicidade. Sim. E aí essa publicidade pode ser positiva ou negativa. Como que você lida, né? Porque deve ser bem desafiador especialmente, não sei a palavra, mas o comprometimento a gente sabe que a gente entrega, a gente faz além, e a opinião do outro, ela sempre é uma caixa de surpresas quando o assunto é a opinião. A pessoa pode gostar ou pode não gostar. Uhum. Como que você lida com essas situações? E se você puder trazer algum case, assim, de tipo, nossa, aconteceu essa situação, mas sem, obviamente, expor a pessoa, mas que você conseguiu contornar, ou que, enfim, você possa compartilhar com a gente. Eu atendi nesses 7 anos uma casa de carnes. E uma personalidade nacional, até internacional, estava em Gramado. Vegetariana. E o que acontece? Eu acho que nem quem é da gastronomia sabe das possibilidades que acontecem, porque a gente não entende muito o comportamento das pessoas. Eu posso olhar Instagram, eu posso utilizar algumas ferramentas para ver se a pessoa comprou ou não seguidor, o tipo de postagem, as informações disponíveis ali de engajamento, de mensagens e tal. E são tentativas. Mas o que aconteceu depois da pandemia, especialmente ali 2020, que aconteceu tudo, depois de 2020, muita coisa mudou.
Então, assim, vou te falar um cálculo. Qual é o potencial que eu tenho por uma mesa de 6 lugares de venda? Então, eu tenho o ticket da mesa e eu tenho a época do ano que muda o perfil do cliente. Então, dependendo, se for uma alta temporada, no inverno agora que vai começar, eu sei até onde eu posso chegar, se eu atendo um cliente bom. Então, a gente tem que fazer um cálculo matemático e entender o seguinte: o que este grupo de influenciador, é um ator, é uma atriz, é nacional, é fora, é um formador de opinião, o que realmente ele vai entregar, para ver se vale a pena. Claro. Porque assim, vou dar um exemplo. Sequência de stories não gera nada, praticamente, tu entende? Ou faz algo legal ou não faz. Por quê? Porque o restaurante está deixando de faturar X. Em épocas de baixa. Poxa, é legal, essa pessoa é aqui de Curitiba. Ontem eu tive a oportunidade de jantar com alguns influenciadores daqui. Existe a época certa também. E eu acho que é aí que começa uma relação de respeito para entender assim, existe a época de faturar e existe a época que é a baixa, a média temporada, para que o restaurante tenha condições de falar mais sim. Falando de Gramado especificamente, mas outros destinos turísticos deve ser a mesma coisa. Então, assim, alta temporada de inverno, Natal, Luz, a cidade tem mais fluxo, é o momento dos estabelecimentos faturarem. Então, a gente tem que fazer essa análise, assim, sabe? Existem profissionais que são mais comprometidos. E eu tive a oportunidade de trabalhar com influenciadores maravilhosos que se preocupam com o conteúdo, que editam vídeo, mandam para você olhar e ver se tem alguma sugestão de melhoria. A maioria não faz isso. A maioria não faz. Quando uma influenciadora pergunta assim, quais são as cores da marca, e ela vai com a paleta da marca gerar conteúdo no estabelecimento, tu já começa a ver que, poxa, é diferente. A entrega é diferenciada. Né? Tu podia fazer uma videochamada comigo para explicar o cardápio, qual é o posicionamento da casa. Já é diferente. E isso é muito sério, porque assim, eu escrevi, virei colunista também, até algo legal falar aqui, porque essa semana completaram 6 colunas, que é da Bom Gourmet, uma das maiores plataformas de gastronomia no Brasil. E esta semana eu escrevi sobre investir em quem já te escolheu. Então, muitas vezes se pensa que fazer um evento para influenciadores, etc., pode gerar mais resultado. Às vezes um evento para os teus clientes vai te gerar muito mais resultado. Por quê? Claro que tem restaurantes, operações que têm base de contatos, tem restaurantes que não têm. Mas os que têm, tu consegue ver o quanto que é, principalmente a operação de delivery, que é mais fácil, assim, tu ter a base, porque tu tem que fazer o cadastro, né? Mas tu consegue ver o quanto que aquele CPF investiu na tua empresa durante 2025. Eu sou uma cliente recorrente. Eu gosto de conhecer novos restaurantes, mas eu sou aquela pessoa que consome das mesmas empresas. E assim, eu vou favorecer e gerar uma experiência para alguém que eu entendo que vai fazer divulgação, ou eu vou investir em ti? Te gerando um benefício, um presente, porque tu é uma multiplicadora. Por quê? Porque tu mora no condomínio. E isso é uma outra coisa que eu analiso bastante, assim. Às vezes os empresários, eles estão preocupados porque o concorrente está fazendo tal ação. Só que assim, a realidade dele é totalmente diferente. Sim. E se eu conseguir 10, 15, 20% a mais de clientes indicados pelos clientes que já me favorecem, me prestigiam, eu vou ganhar mais, eu vou gerar mais faturamento e posso investir em mais ações. Esses dias eu perguntei para um empresário se ele prefere ter razão ou ser feliz e ganhar dinheiro. A resposta dele foi os dois. Mas assim, isso também a gente tem que ter clareza quando vai fazer ali a primeira reunião com um possível cliente, sabe? Porque eu sou do time que quer ser feliz e quer ganhar dinheiro. Mas a gente que lida com muitos CNPJs, empresários, né?
Você, Patrícia, você acredita que o empresário tenha esse mal do tipo assim, aquele ego, né? Do tipo, eu quero ser o rei da cocada preta, né? O dono da verdade, e só eu que tenho razão? Ou não, que a maioria dos empresários. Porque eu acho que é um perfil muito comportamental, né? Quando você decide empreender, você já, primeiro de tudo, você já é o prego que se destaca ali do padrão. Já levantou ali da madeira. Não, tá além da grande maioria a pessoa que decide empreender. Primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa ela já é por si só muito entusiasta. E o que eu percebo é que o limite é muito tênue entre o ego, a razão e o fato de você ser uma pessoa entusiasta e empoderada, seja ela homem ou mulher. Uhum. Você percebe isso com os empresários que você atende? Essa é a pergunta, aquela que a gente não coloca no ar. Eu vou me colocar como exemplo. No geral, não os empresários que você atende no momento, mas os empresários que você se relaciona, né? A gente se relaciona com múltiplos empresários, sejam eles clientes ou não. O que você percebe? Nesse segmento que hoje você atua, né? Porque você trabalha com outros empresários, mas não como fornecedora, né? Ou eles não como ainda seus clientes. O que eu entendo, assim, a gastronomia, o trabalho é árduo. Porque se tu for olhar um restaurante, ele pode trabalhar 15, 16 horas por dia. Porque a produção começa, muitas vezes, às 5 da manhã. Quando fala em grupo gastronômico, que tu tem que ter uma cozinha industrial para fornecer para as operações, papapá. E o trabalho é super árduo. É duro e é cansativo. Se tu for pensar num pessoal que fica na cozinha, às vezes vai ficar em pé o dia inteiro. E sim, tem os egos, mas eu acho que qualquer segmento tem. Somos ser humano, né? Então, eu vou dizer, no meu caso, terapia está em dia. E quanto mais tu se conhece, mais tu entende assim, opa, essa decisão aqui é meio egóica, né? Não, vou mudar, porque eu não sou essa pessoa. Daí é uma questão da clareza que eu tenho em relação a onde eu quero chegar, a decidir a favor de questões que me aproximam de onde eu quero chegar. Isso envolve as pessoas que eu me relaciono, os ambientes que eu habito, no tempo que a gente tem disponível para ter relações pessoais, que é pouco, porque a gente trabalha o dia inteiro e, enfim, né? É sobre tomar boas decisões, assim. Na questão de vaidades e egos, os empresários que eu tive a oportunidade de trabalhar já se conhecem bem também. O empresário já disse se ele é centralizador ou não. Todos são pragmáticos, porque dono de empresa tem que ser, né? É muito funcionário, muito boleto para pagar. E os boletos são gigantescos, né? Dependendo do segmento na gastronomia, é surreal o valor que se paga diário de boletos. E a gente o meu trabalho possibilita estreitar a relação com o proprietário, entender como ele funciona no comportamental. E eu sou a porta-voz da verdade. Eu não falo aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque se eu fosse essa pessoa, eu não servia para estar prestando serviço. Não existe milagre assim, sabe? Não existe milagre. A bala de prata, onde vai gerar e vai... Não existe. E eu falo as verdades, mas eu falo de forma bem generosa e numa linha do tempo. Até porque a gente precisa assimilar as coisas, né? Muitas coisas precisam ser ajustadas. Em toda a minha carreira, assim, antes de 2018, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas, onde eu aprendi muito, onde eu consegui realmente realizar, executar, colher resultados. E
o meu trabalho ele é muito voltado para melhorar a reputação daquele estabelecimento. Porque quando o desespero bate, daí vem os descontos, as campanhas promocionais, sabe? E daí entra a tua parte também da contabilidade, como é importante a saúde financeira de uma empresa, porque às vezes tu tem um estabelecimento extraordinário, um produto maravilhoso, uma equipe top. Mas e o financeiro, né? O problema está muitas das vezes na precificação. Sim. Precificação, eu vejo muito isso. As pessoas, elas decidem empreender, sejam empresários recentes ou empresários grandes. O gargalo, quando eu vou olhar uma DRE, tá na precificação. Nas margens, as pessoas não têm, eu acho que em geral, o brasileiro ele tem uma dificuldade quando o assunto é finanças. Isso é cultural. E quando você fala sobre o empresário ser muito pragmático, muito é da análise de dados. Os dados têm que refletir a realidade. E quais são os dados? Os números do negócio. Qual que é a finalidade de uma empresa, de um CNPJ? A geração de riqueza. Com certeza. Se ela não gera riqueza, o que é que está acontecendo? A função Filantropia. social não existe, né? A finalidade social de um CNPJ é a geração de riquezas. E está gerando o inverso? Então, na precificação, ok, a gente tem uma estratégia, alinhamos uma estratégia internamente de precificarmos considerando um marketing de desconto, porque vai refletir, ou seja, houve uma intencionalidade sobre aquela operação comercial XPTO que traz um desconto, né? E recentemente teve um movimento aqui em Curitiba inclinando para isso, né? Para uma experiência, não sei que day, onde você compra o ingresso para participar desse evento e esse ingresso te dá o desconto para a compra desse cupom de vantagens. Então, é um desconto que influencia a pessoa para ir ao evento, e nesse evento vão haver vários restaurantes que vão estar ali servindo comida. Então, há uma intenção nessa bonificação e desconto, mas quando o empresário ele dá um desconto porque ele está desesperado para pagar boleto, tá muito errado. O financeiro tá muito errado. É que tem uma questão também que eu acho que tu lançou um serviço agora, um produto que eu acho que é legal falar, que é o seguinte: em muitos casos, o dono está na operação. Então, assim, ele não tem nem paciência para ficar falando. Essa semana, por exemplo, eu fiquei 7 horas em cima de um planejamento num cliente. Fiquei acabada no final do dia. Mas era importante para ter clareza, porque assim, são tantas oportunidades disponíveis aí. Só que a gente não tem recurso, pessoas, para poder realizar tudo que tem disponível. A gente precisa ter sabedoria para escolher bem. Por quê? Porque a verba é limitada também, muitas vezes. E tem que ter penso na rapidez. E a maioria dos empresários não tem paciência para fazer isso. Se não tem paciência para pensar estrategicamente no seu negócio, é óbvio que vai ter oportunidade de ajustar a gestão financeira. Assim como tem na área que eu me proponho a contribuir, que é a parte de marketing, posicionamento e geração de resultados, né? Tirando esses negócios que o dono está na operação, que existe uma estrutura mínima ali de pessoas em áreas específicas, tem negócios que não tem RH. Não. É departamento pessoal, pagamento de folha e deu, entende? Por quê? Porque às vezes tu tá num destino que tem sazonalidade, N questões. Mas tu podia até falar rapidinho de como que funciona o produto de terceirização da área financeira. Por quê? Porque a análise de quem é das finanças, a organização diária, a orientação, isso faz total diferença. Sim, e por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu vejo que na tua fala o seguinte:
você observa a falta de tempo do empresário que você atende na operação, né? Marketing, posicionamento, operação e todo o teu repertório possibilita que aquele ser humano que só tem 24 horas e tem um monte de abas abertas na cabeça sequencie para uma profissional especialista em estratégia aquilo que ele, se tivesse tempo, talvez, e expertise, tivesse condições de oferecer ao próprio negócio. Sim. E aí, em paralelo, é a mesma situação quando a gente fala da terceirização do contas a pagar e receber lá do grupo, ou da terceirização da contabilidade, ou da terceirização das redes sociais, marketing de Instagram e social media. Sim. É uma forma de você fazer com que uma pessoa que é especialista naquilo, boa no que faz, faça por você da melhor maneira possível. E quando eu decidi abrir o CNPJ Contadora, eu identifiquei uma necessidade, que foi a segunda empresa, que é a terceirização do contas a pagar e receber, justamente por isso. Porque a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, só que ela é muito ruim na organização financeira. Não, e assim, eu participei de um evento, tinha uns 100 e poucos empresários, assim. E é tão bacana quando tu entende naquilo que tu é realmente brilhante e naquilo que tu tem que ter pessoas te ajudando, sabe? Pessoas responsáveis, comprometidas. E se tu não faz isso, tu não escala, tu não cresce, né? Ninguém cresce sozinho, Não. Paty. Eu vejo, eu recentemente conversei com uma pessoa que ela conhece um grupo de negócio, né? Acho que mais de 300 lojas, e hoje eles têm 7 mil funcionários. É bastante. E a primeira loja tinha 5. Pense, um CNPJ que abriu uma loja com 5 funcionários, hoje precisa de 7 mil para conseguir entregar aquilo que precisa ser entregue. Então, ninguém cresce sozinho. Você precisa de 7 mil seres humanos para estarem ali no seu negócio trabalhando para você conseguir entregar aquilo que você decidiu fazer para solucionar para o seu cliente. Então, é muito complexo quando a gente pensa que a gente vai dar conta de tudo, quando o assunto é escala, né? Sim. Porque se você abre um CNPJ para faturar 10 mil reais por mês, e é isso, cara, dá muito mais trabalho abrir um CNPJ para faturar 10 mil reais do que você ser um CLT. Exatamente, exatamente. Se você pretende faturar apenas 10 mil reais, vá arrumar um emprego. Porque você não vai ter metade dos problemas que um empresário tem nesse país. E eu sou muito honesta quando o assunto é empreender aqui nesse país, porque economicamente a gente está com grandes desafios. Em termos de reforma tributária, a gente também está com grandes desafios. Esse ano, em especial, a gente tem muitos feriados, temos Copa do Mundo, então são muitas intervenções e até intervenções sociais, né? Porque hoje a gente percebe uma inclinação de até a culpa do contexto nacional do empresário. Quando o empresário ele é o gerador de riqueza, ele é o gerador de emprego, ele fomenta a economia. Então, como você bem comentou a respeito lá de Caxias do Sul, e aí você sentiu a necessidade de ir para Gramado, o que foi aquela cidade nesse momento, né, de êxodo? E economicamente, para as pessoas que residiam ali, deve ter sido extremamente desafiador, porque os empregos precisam acontecer e o empresário, ele tem, além desses desafios que a gente já vivencia nacionalmente falando, ainda os desafios do empreendedorismo, que é a folha de pagamento, é o boleto para pagar, é insumo, é a solução do cliente, são N situações. Mão de obra, pessoas, né? Então, eu percebo que essa questão de você sequenciar para as pessoas que conseguem auxiliar esse processo é extremamente importante, né? E assim, uma coisa que é bem importante falar, né?
A gente tem todas essas variáveis aí, que a gente não tem controle nenhum. Só se tu virar político, né? Para tentar intervir e contribuir de alguma forma. Mas o meu trabalho, ele é voltado nas variáveis que estão sob controle do cliente. Então, assim, o mercado está ruim. Não entra cliente aqui dentro. Sabe aquela nuvem da sofrência? Não. Sofrência, vamos excluir. E o meu papel é mostrar as oportunidades que existem, mostrar oportunidades de melhoria, entender onde a gente vai trabalhar a partir dos diferenciais, das qualidades, dos atributos daquela marca, daquela empresa, daquele negócio, as qualidades dos proprietários, dos líderes. Todas as pessoas são brilhantes em algumas questões. Então, assim, como que nós vamos extrair o melhor que aquele profissional tem? Como que nós vamos desenvolver ações e trabalhar para quê? Para que eu consiga aumentar o ticket médio, para que eu consiga ampliar a percepção de valor em relação ao local, ao que é servido, aos produtos. Como é que eu vou comunicar isso? Porque assim, ó, eu posso simplesmente comunicar que eu estou vendendo esse livro. Ou eu posso trabalhar o storytelling, de como foi construir esse projeto, por que o escritor escreveu Encontrando Deus no Cinema, quando a arte imita a Bíblia. Fiquei curiosa por ler esse livro. E quando tu começa a se conectar com a marca, entender que nos bastidores existem pessoas, famílias, agricultura familiar. Gente, é um ecossistema gigantesco antes do prato chegar à mesa. E antes tu falou dos funcionários, né? Algo que me satisfaz, assim, como profissional, é ver na prática o engajamento da equipe para entregar mais, para fazer o seu melhor. Isso é algo... Equipe engajada, feliz, motivada, faz a coisa acontecer. E tu sabe que já me pararam na rua para ver se eu fazia recrutamento e seleção. Porque eu posto muito nas redes sociais treinamentos e encontros, reuniões estratégicas e tal. Não tem como pensar em crescimento de empresa sem pensar nas pessoas. Não existe. E faz parte da tua metodologia, Paty, não só o marketing para o negócio, posicionamento, processos, mas essa gestão de pessoas, você também aplica isso com Na os seus verdade, clientes? assim, ó, vamos pensar que estou entrando no teu negócio agora. O meu foco é crescimento. Então, eu vou entender no primeiro mês, na primeira reunião, eu já vou conseguir entender quais são onde que a gente pode atuar para trazer mais resultado para ti. Por quê? Porque à medida que o teu faturamento vai aumentando, a gente tem condições de pensar em ações que envolve tempo, agência, fotógrafo, filmmaker, whatever, né? Mas eu preciso, com um custo baixíssimo, tentar gerar bastante resultado para que a gente tenha condições de, vamos pensar, agora a gente consegue fazer tal ação e tal. E nesse envolvimento vai ter o chefe, vai ter o maître, vai ter o sommelier, vai ter o gerente, vai ter o barman, mixologista, vai estar o proprietário, daqui a pouco estão os garçons, daqui a pouco está o pessoal da cozinha. E as pessoas entendendo que o nosso papel é contribuir, porque à medida que o fator aumenta, a remuneração dos profissionais aumenta, por causa dos pontinhos, etc. As pessoas começam a engajar, elas começam a ser propositivas. Eu comecei a atender um cliente agora em abril, eu estou em contato diário com o chefe para desenvolver um cardápio especial para um convidado de hoje à noite que é vegano, por exemplo. O que eu sinto? Existe interesse. O cara é proativo. O cara está interessado em gerar uma experiência fora da curva, porque a gente sabe que a comida vegana não é todo lugar que tem condições de oferecer. E daí tu vê o sorriso na menina do caixa, daí tu vê o gerente propondo.
Eu falo muito em transformar pessoas e ambientes. E assim, tem que ser prazerosa a jornada. Hoje eu falo isso, né? Mas no passado era um pouquinho diferente, assim. Era trabalho árduo, árduo, árduo. Calma, celebra a jornada, sabe? E faz diferença quando a gente entra num lugar. Hoje a gente almoçou juntas, né? E não sei se você reparou, mas no restaurante bem simples ali perto da empresa, desde a recepção da pessoa que fecha a comanda ali na entrada, até a senhora que faz a limpeza da mesa quando nós nos levantamos, de sorrir, de agradecer, muito obrigada e tudo mais. E eu me sinto muito acolhida naquele restaurante, ainda que seja buffet, né? Self-service. E aí as O buffet pessoas tendem. maravilhoso. Então, e as pessoas tendem a acreditar que o acolhimento ele só acontece naquele menu executivo, naquele menu completo, e num restaurante de R$ 400 o ticket médio, enfim. E essa entrega, esse acolhimento, esse plus, né, o upsell de over-delivery que a gente chama, né, é desde o pequeno até o maior, pensando nessa perspectiva do time, né? Do Sim, time estar engajado, do time estar feliz de estar ali trabalhando para o negócio, né? E isso se reflete no faturamento, no sim, crescimento, né? sim. Não, o cliente percebe tudo, né? Percebe quando tem estresse, percebe quando deu briga na cozinha. Uma vez eu fui em Porto Alegre num sushi, eu olhei e já decifrei o que tinha acontecido. Um não foi trabalhar, sobrecarregou o outro e a equipe, certamente não, o gerente não estava ali, né? E é complexo, assim, sabe? Mas é apaixonante ao mesmo tempo. Por isso que tem questões que precisam de organização. A questão financeira é a base, né? A questão do marketing, da reputação, desse processo de crescimento é fundamental, porque assim, ó, o custo é alto, né? O preço que se paga é alto, porque senão tu pode trabalhar na internet fazendo outra coisa. O empresário, esses dias eu falei com meu marido que o empresário, o dono, é o único que não pode pedir a conta. É. É o único que não dá para, tipo, desisto. Porque imagina a quantidade de pessoas que você emprega. Não, decidi, vou fechar a empresa. Ou dá certo ou dá certo. E é muito. Eu sou sempre essa pessoa que vai enxergar o copo meio vazio, ao invés do meio cheio, o copo meio cheio do que meio vazio. Mas corta, né? Eu vou sempre enxergar o copo meio cheio do que meio vazio. Mas assim, da leveza e tudo mais. Mas eu acho que o comprometimento, a responsabilidade, as várias caixinhas abertas na mente, só o empresário sente o ardor, né, no final do frigir dos ovos. E você ter pessoas que amenizem essa situação faz muita diferença. E até pessoas com outra perspectiva, né? Porque você está tão viciado naquele olhar interno e não, eu sei que é assim, eu sei que é assim. Quando vem uma outra pessoa e fala assim, eu sei que você sabe que é assim, mas vamos tentar de uma outra maneira? Não, Fica tão mais leve, assim, do tipo, cara, eu tô sequenciando para outra pessoa, eu sei que essa outra pessoa tem capacidade, tem expertise para tocar sem aquela sobrecarga emocional que eu já tenho tanto sobre mim, que, tipo, eu já tentei tantas vezes e não consegui, que todas as vezes que eu vou tentar de novo, eu já tenho até E não, a pessoa vem, você vem, eu entro no negócio, fica tudo muito mais fácil, tudo mais simples, tudo mais leve, né? E uma coisa assim, ó, eu acho que quando eu entro, no momento que eu entro num negócio, é o momento certo também. Por quê? Porque vamos falar em bem-estar, em cuidar de si. Os clientes que eu atendo, eles têm entendimento e respeitam muito, porque eles têm uma vida saudável. E quando eu começo o trabalho em uma empresa, existe sim o entendimento de que precisamos melhorar, precisamos trabalhar melhor tais e tais questões. Eu já fiz no passado algumas ações, mas assim, eu quero que tu seja propositivo em tudo, porque talvez a forma que eu tenha feito não foi o como ideal, adequado para a época.
Então, assim, é necessário estar num processo de maturação bacana, assim, fazendo uma associação à carne. Existe um momento de maturidade da empresa onde eu posso entrar e realmente contribuir. Por quê? Porque todo empresário quer melhorar. Todo empresário que tem cadeiras e mesas que não estão sendo ocupadas, ele sabe que ele tem capacidade de estrutura para atender mais clientes. Sabe? Então, é muito legal o processo, muito legal. E aproveitando esse gancho, quem está assistindo a gente e se você pudesse trazer para a pessoa, né, alguns insights que ela pudesse discernir o momento ideal de procurar a Patrícia Zanotelli para escalar o negócio, para crescer o negócio, quais seriam os detalhes que ele... Nossa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Talvez seja interessante procurar a Patrícia para somar esforços para eu conseguir crescer, porque não está dando certo. O que você poderia trazer de insight? Assim? Eu entendo assim, quando o empresário se coloca no lugar do cliente dele e observa a sua empresa, atendimento, produtos, cardápio ou mix de produtos de loja, e vai num concorrente, que não precisa ser do mesmo segmento, tá? Pode ser uma joalheria, pode ser uma loja, uma concessionária, pode ser qualquer segmento. E ele entende, tem clareza que a sua equipe poderia entregar mais, poderia trabalhar melhor a questão de auxiliar o cliente no processo de compra, poderia ter um pouquinho mais poderia qualificar o discurso para falar de igual para igual do cliente, no caso. Quando ele entende que as finanças dele, ele não sabe muito bem onde investir, sabe? Aí é o momento para a gente conversar. E, normalmente, quando eu vou conversar com um cliente, é porque ele precisa faturar mais. Então, assim, existe uma estrutura de custos, de despesas, folha de pagamento, aluguel, tudo reunido. E se a pessoa não tiver clareza no financeiro, daí procura a Maiara e a equipe dela, né? Se não está pagando e não está sobrando, não vale a pena acordar de manhã para ir trabalhar. Porque é estresse, né? Sim. É estresse. Sim. Enfim, trabalhar com pessoas, desenvolver. Hoje de manhã tu estava falando de lapidar diariamente. Isso exige emocional, saúde, corpo, tudo. Então, existem alguns sinais. E eu vejo assim, quando o empresário começa a visualizar os sinais e ele não toma decisão, ele vai procrastinando, os efeitos daquele momento podem ser pequenos, mas a tendência é piorar. Eu sempre falo, né, que se melhorar, melhora. Mas quando tem sinal de fumaça e não atua na hora, a gente não sabe o que vai propagar aquilo, sabe? No médio e longo prazo. Aí eu falo de funcionários, a sinalização nesse estúdio é maravilhosa. Se vocês soubessem que o profissional que está nos filmando... Diretor ele dançou da tipo gravação. Um balé ali para informar que faltam 10 minutos. Gostei. Replay, filmes. Essa comunicação tá bem legal. Gosto disso, um ambiente divertido. Ambiente leve. É isso aí. Então, assim, existe sinal de fumaça. Foca para resolver. Porque, assim, as pessoas precisam ser direcionadas, conduzidas. E tem as suas capacidades e seus limites, né? A gastronomia, ela cansa, assim. Então, tu conseguir administrar o teu tempo, cuidar da tua saúde. Eu sei que é muito desafiador muitas coisas, assim.
exige muito do ser humano conseguir cuidar de si quando o trabalho é mais intenso. Não é dentro de um escritório, por exemplo. Mas daí está na autorresponsabilidade de cada um, né? O que as pessoas querem se tornar e contribuir com as suas famílias, etc. E tem tanta coisa interessante que a gente pode abordar, porque eu sei e conheço seus projetos agora em breve, e Patrícia será convidada em outras oportunidades aqui, aguardem, porque tem muitas coisas para a gente conversar e tratar, coisas que são assim, que estão no forno e que vão ser abordadas, mas que eu queria te perguntar agora para a gente conduzir para o final, como que o empresário que está nessa situação, nesse momento, conseguiria bater um papo, te encontrar? Quais são os canais oficiais para conseguir fazer com que talvez vocês dois desenvolvam um trabalho bacana para elevar o faturamento e efetivamente trazer tirar essa sobrecarga desse CNPJ? Onde que eles conseguem te encontrar? Tem o meu Instagram, Patrícia Zanotelli, Zanotelli com 2 L's. É só mandar um direct ali e a gente... eu normalmente faço um encontro online ou presencial, que é uma sessão de diagnóstico, para entender qual o momento que aquele empresário está. E sim, tem as variáveis que a gente não tem controle, que tem que cuidar para não dar uma pirada também, entendeu? Porque o nosso foco é fazer o melhor que nós pudermos naquilo que a gente tem controle. Então não dá para terceirizar o insucesso, sabe? O meu negócio não tá legal por causa disso. Calma, respira, vamos olhar para dentro. Porque a gente tem clientes, a gente tem condições de melhorar, o produto está legal, a gente está entregando bem, sabe? E manda um direct ali, a gente agenda e a gente conversa. Porque hoje eu tenho várias formas de atender o cliente. Presencial, online, acompanhando o processo de execução. E assim a gente mergulha nas peculiaridades de onde aquele estabelecimento está localizado, a região, a localização dele. Eu já ouvi de cliente que assim, aquele não vai dar certo por causa do ponto. Gente, não sei se eu posso falar, gente foda faz o ponto. Porque às vezes é afastado das regiões principais. Quem é bom faz o ponto, sabe? E o ponto vira referência para os outros pontos. Exatamente. Então, assim, eu falo muito que são bengalas, né, as justificativas do insucesso, da não prosperidade. O meu foco é atuar onde existe oportunidade. Onde a gente vai melhorar, vai qualificar, vai fazer o cliente perceber mais valor. Trabalhar storytelling bem trabalhado também, para o cliente olhar e falar assim, uau, sabe? E um conjunto de fatores ali que semanalmente a gente vai desenvolvendo. A única coisa que a gente tem que entender é o seguinte, para quem está vendo o sinal de fumaça e não está agindo, quanto caixa eu tenho para não fazer nada, sabe? Porque o sinal de fumaça, e daí eu falo de pessoas, fluxo de clientes, qualidade da entrega, boas práticas, uma série de coisas na gastronomia. Quanto tempo de vida eu tenho? E quando eu opto em fazer algo, quanto tempo eu tenho para fazer dar certo? Então, assim, não deixa para quando estiver estourando, sabe? Por quê? Porque tu vai ter, pensa o seguinte, quanto mais retorno eu quero em faturamento, isso vai entrar com investimento também. Então, se a gente for ajustando algo quando o empresário enxergar, a gente consegue trabalhar uma jornada mais tranquila. Porque quando tu tem líderes estressados com medo de ser demitido, pessoas tendo síndrome do pânico, tu entende que o ambiente também não proporciona uma melhoria. Porque quem trabalha no medo não funciona bem também. Então, isso é uma mensagem assim, vamos ficar atentos. E às vezes os concorrentes falam que diminuíram, sei lá, X% e tal, mas o concorrente é o concorrente, tu é tu. Tu pode crescer. Sim, com certeza. É isso aí.
Obrigada, Paty, por ter aceito esse convite. Foi uma honra te receber aqui. Obrigada, a gente amiga. Conversar sobre isso e muitos outros encontros e conversas acontecerão, que eu acho que tem muita coisa boa para a gente dividir com mais pessoas que são alheias a esse universo nosso pessoal e que podem vir a ganhar com o que a gente já percorreu aí de vida como empresárias, como mulheres e como amigas. Muito obrigada. E eu só quero pessoas prósperas do meu lado, só isso que eu digo. Amém, amém. Então, assim, vamos lá, né? Vamos ir construindo esse cenário, esse ecossistema. Obrigada. É isso. Eu que agradeço a oportunidade. Esse podcast foi produzido por Triplay Films.